Voltamos, quem sentiu saudade, voltamos, galera. Vamos aqui com um pensamento aqui de Hobbes. Eu nunca falei, será que eu falei de Hobbes alguma vez aí? Eu acho que nunca falei no canal de Hobbes, né? Então, sempre associando a Marx. Vamos lá, o título é Hobbes, no meu texto de novo, hein? Uma série de textos aí, de minha autoria, lógico que inspirado em livros, não de vozes da minha cabeça e tal. Hobbes e Marx, religião, Estado e natureza humana. Hobbes, ao iniciar o Leviatã, invoca de certa forma a figura de Deus, né? Afirmando que o homem não pode fugir da sua presença. Trata-se de uma concessão antropológica e teológica ao mesmo tempo. O homem, criado à imagem de Deus, é um ser que tende, ainda que imperfeitamente, a reproduzir a ordem divina. Ainda que de forma rudimentar, tenta criar um espelho de autoridade, unidade e estabilidade. Essa tentativa culmina na construção do Estado. Então, ele vai falar de alguma coisa artificial. Peraí, deixa eu pegar o dedo aqui. Questão da natureza, né? Ele vai falar de um animal artificial. Ele vai falar desse. E aí, o que seria então o animal, esse animal artificial? Trata-se de uma concepção, aí já li, né? Estado com. Deixa eu só baixar aqui. Ixi. Aí baixou muito, hein, pai? Peraí. Que doideira, hein? Olha só. Tá doido. Peraí, calma aí. Deixa assim mesmo. Com o desenvolvimento da civilização, o homem tornou-se mais especializado em imitar a ordem divina, tanto nas estruturas sociais como na formação das leis. Hobbes, ao contrário do que muitos pensam, não excluiu Deus do seu sistema político, antes o instrumentaliza, né? O transcendente é invocado para justificar o poder absoluto soberano, né? O rei, na sua visão, então assume uma função quase sagrada, sendo visto como um reflexo de Deus na Terra, né? Essa sacralização do poder político não visa não visa o aprofundamento espiritual, mas sim o reforço da autoridade através da submissão moral e religiosa do povo. Tanto Maquiavel, né, como as pessoas da mesma época, né, ainda estavam, de certa forma, ainda tinham um apreço ainda, e sofria uma transição, né, uma espécie de humanismo cristão, né, entre o que se tinha na época, né, da Idade Medieval, né, e o que se pretendia com o esclarecimento, né. Depois viria a acontecer o iluminismo, mas a princípio o renascimento, né, o humanismo que eles chamam de humanismo cristão. Marx, por outro lado, apresenta uma visão radicalmente distinta, né, não digo radicalmente, né, sempre coloquei radicalmente, na sua abordagem é profundamente materialista histórica. Do ponto de vista de materialismo histórico, sim, negando, né, qualquer valor, tirando qualquer valor do transcendente, né. Materialista histórico. Para Marx, a religião não é uma fonte de estabilidade justa, mas sim um instrumento de dominação, uma construção ideológica que mantém as classes oprimidas sob o controle. Valeu, obrigado. Sob o controle, sob o controle. A célebre frase "a religião é o ópio do povo" traduz essa ideia. A fé serve para adormecer as consciências, impedindo a revolta, né, contra as condições materiais de opressão. Nesse sentido, Marx rejeita a religião não apenas como crença pessoal, mas como estrutura social cúmplice do capitalismo, no caso. No entanto, acho que eu estou falando aqui, qualquer curso fala sobre, né, mas eu estou me baseando no que eu li, tá? Do primeiro capítulo aqui, não é nem o primeiro capítulo, da própria introdução, né? E é tão louco assim que quando o autor é bom, ele você pode ler 1000 vezes a introdução, todas as vezes você vai ter algo sempre novo a acrescentar. No entanto, é importante observar que
Apesar de sua crítica contundente à religião, Marx compreendia seu papel emocional e simbólico, né? Talvez por isso tenha evitado usá-la diretamente como ferramenta revolucionária, temendo que os sentimentos religiosos pudessem inverter-se contra a causa comunista. Ao invés de, lógico, né? Para seguir a moral cristã não matarás, então a opressão socialista não poderia ser levada até as últimas consequências, como historicamente foi. Ao invés disso, defendeu um Estado purificado de influências espirituais, onde a razão histórica substituísse a fé e a luta de classe substituísse a luta espiritual. Então, enquanto é bom observar isso, né? Quanto do ponto de vista de religião, você tem aí uma luta espiritual, né, a ser combatida, né? E Marx traz essa ideia de uma luta não espiritual, mas uma luta de classes, né? Hobbes, por sua vez, apostava não só no poder das armas, mas no poder do medo, né? Não apenas o medo da morte física, mas também no medo da danação eterna, né? Era uma forma de controle, né? Psicológico, né? Psicológico sofisticado, que conjugava a força militar com o peso da consciência moral. O Estado, para Hobbes, é o único meio de evitar um colapso total da civilização, causa do estado da natureza, onde o homem é o lobo do homem, homo homini lupus. Então, até aqui, nada de novo. Hoje, observamos uma tendência, por vezes forçada, de aproximar Marx de Cristo, tentando legitimar, de alguns, né, tentando legitimar o comunismo como uma aparência de espiritualidade cristã. No entanto, essa comparação é superficial e enganadora. Cristo pregava a partir dos bens com expressão de amor e fé, e não como resultado de uma coerção estatal. A moral cristã é baseada na liberdade interior, na entrega voluntária, na dignidade de cada pessoa. A justiça no cristianismo nasce do coração transformado e não da imposição legal. Só para aqueles que tentam associar uma coisa com a outra. Já no pensamento marxista, a justiça social é alcançada por via de transformação das estruturas materiais. A partilha, nesse contexto, não é expressão da caridade, mas de obrigação histórica. A motivação não é amor ao próximo, mas a supressão da desigualdade por meio da reconfiguração dos meios de produção. A Igreja, especialmente no fim do século XIX, respondeu ao marxismo com documentos, né, como Renovaram, né, que rejeitavam tanto o liberalismo desenfreado quanto o socialismo revolucionário. Na proposta católica, aposta na dignidade do trabalho, na harmonia entre as classes, o respeito pela propriedade privada, entendido como extensão da liberdade humana, né. Hobbes também oferece uma visão do Estado como um animal artificial, né? Uma máquina viva criada pelos homens. Podemos interpretar esse conceito à luz da modernidade como uma antecipação do que hoje chamamos de sistema político e sociais complexos, né? A estrutura estatal é composta por várias engrenagens, a família, base orgânica, efetiva, a religião, forma simbólica de unidade e autoridade, exerce instrumento de coesão e defesa. A lógica dessa parte aqui é uma parte minha, edição minha, tá? Essa trindade estrutura o Estado e garante um negócio aqui, só peraí, para ficar bem evidente mesmo. Para mim, só vai parecer que é coisa deles, né? Para mim,
apenas para mim, apenas essa trindade seria capaz de estruturar o Estado e garantir a sua sobrevivência. Para mim, apenas para mim, apenas podia colocar diferente dos dois outros. Apenas essa trindade seria capaz de estruturar. Para mim, apenas essa trindade seria capaz de estruturar o Estado e garantir a sobrevivência. Imagina um servente pedreiro igual eu se meter em debate entre dois grandes, né? Enquanto Hobbes viu o homem como naturalmente violento, egoísta e propenso ao conflito, Marx parte do princípio contrário. O homem é bom. Mais uma vez, enquanto Hobbes viu o homem como naturalmente violento, egoísta e propenso ao conflito, né, como também pensou Maquiavel, Marx parte do princípio contrário. O homem é bom, mas é pervertido pelas condições materiais de exploração. Para Marx não é a natureza que precisa ser contida, mas a sociedade que precisa ser transformada. Curiosamente, embora por caminhos opostos, ambos propõem projetos de estabilização. Hobbes, o título Hobbes pelo fortalecimento da soberania absoluta, Marx pela destruição do capital e instauração da igualdade. Ambos, no fundo, procuram evitar a desintegração da ordem, seja ela representada pelo rei ou pelo partido. Ambos constroem mitos: o Leviatã como salvador da civilização, ou o proletariado como redentor da história. No fim, permanece a tensão entre liberdade e autoridade, entre fé e razão, entre espontaneidade moral e planificação política. São tensões que não desapareceram e que continuam a não marcar nosso tempo. Eu termino essa parte aqui. Mas é bem isso, tentando observar um pouco dos dois e aprender, de certa forma, por meio de comparação. É isso aí, eu vou salvar essa parte aqui. Acho que ficou legal. Depois eu beleza, por enquanto é só, galera.